tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Betânia Barros, estou aqui para te ajudar a importar da China. Na aula de hoje vamos falar sobre negociação com os chineses. Eu sei que você aí já foi no Alibaba, já viu ali alguns fornecedores, alguns produtos, achou interessante o preço, as especificações. E aí, Betânia, o que eu faço agora? Como que eu converso com esse fornecedor? Como que eu negocio? Me passa aí umas boas práticas. É isso que eu vou te ajudar. Então, fica até o final dessa aula que eu tenho certeza que você vai sair daqui muitos passos à frente aí na sua negociação com os chineses. Eu morei 4 anos na China, aprendi muito, errei, acertei e eu quero compartilhar aqui com vocês as melhores práticas que eu acredito que vão te ajudar aí a fazer negociações muito mais bem-sucedidas com os chineses. Então, bora lá? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que, assim, a negociação, ela deve começar no momento que você já entende que aquele fornecedor faz sentido para você, né? Que você de fato quer comprar dele, que você está interessado. Não comece a negociar se você não está afim de comprar, né? Eu sei que isso é básico, mas eu já vi, assim, várias histórias de pessoas que começam ali, negociar preço, barganhar, mas a pessoa nem sabe se vai comprar, nem tem aquele capital, né? Então, assim, antes de começar a negociar, primeiro faça esse exercício para você entender se você quer comprar. Porque tem até uma história de um amigo meu que ele foi para a China e aí dizer que foi num mercadinho lá, né? Na China tem muito mercado de produtos eletrônicos e tal, e tinha um pendrive, né? Isso acho que foi 2015, se eu não me engano. E aí ele ficou negociando o pendrive com o cara, quase que um jogo, assim. No final ele nem queria o pendrive e foi embora, o chinês ficou puto com ele, dizia que o chinês quase bateu nele. Mas acontece, isso é verdade. Os chineses, eles não gostam que você fique negociando se você não quer comprar, porque a partir do momento que você começa a negociar, ele tá entendendo que você quer comprar e ele vai forçar ali, né, pra te fazer fechar o negócio. Então, o que eu indico que você faça? Primeiro, vá para o Alibaba, pesquise os fornecedores, os produtos, analise o perfil do fornecedor, veja se ele está qualificado ou não, se é um bom fornecedor. Tem aula aqui no canal falando como encontrar fornecedores no Alibaba. É importante que você vá negociar com os fornecedores que você já qualificou, que você entende que são bons, são confiáveis, são idôneos. Aí sim, a gente parte para a negociação. Os chineses estão muito acostumados a negociar e é uma prática comum, né? Eu lembro que quando eu ia fazer compras, assim, tipo, comprar chuchu, alface, no mercado, na China tem as feiras, né? Igual tem no Brasil também, aquelas feiras de sábado, na China tem feira permanente. Segunda a segunda tem aquela feira ali que vem o senhorzinho, a senhorinha da roça, vender aqueles produtos, e aí eu ia lá comprar, né? Alface, tomate, e até nessas horas tem negociação. Os chineses estão muito acostumados a barganhar. Mas é claro, você entra na barganha quando você realmente quer comprar. Então vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos que eu acho que são importantes para vocês terem em mente nesse momento que estão negociando com os chineses. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente fazer anotações. Então vamos lá. Na aula de hoje vamos falar de negociação com fornecedores chineses. E aí, primeiro passo, né, é você filtrar os fornecedores idôneos, confiáveis e com produtos que atendem à sua especificação. Aí, o primeiro passo é esse. Antes de você entrar no preço, né, de fato, negociação e tal, você precisa ter, assim, beleza, esse fornecedor ele consegue me atender. O único problema agora é preço, então vamos discutir preço, ou então, uma outra coisa que a gente negocia com o fornecedor é preço e quantidade. Às vezes você quer negociar também o pedido mínimo, né, para ele poder te vender um pouco menos, marca própria, né, e tal. Então, esses aí são alguns pontos que a gente vai negociar, mas sempre isso aqui, ó. Você tem que ter um fornecedor qualificado. Aí a gente parte para a negociação de fato, né? E aí, vamos partir para o primeiro ponto aqui que eu acho que é de grande importância, que é a definição. Você precisa ter uma boa definição do que você quer, né? O que você busca, suas especificações. Porque
Senão você acaba negociando alho por bugalho. Ah, eu quero sei lá, um fone de ouvido. Aí você fala, mas eu quero pagar X. Aí ele te dá um produto pior, de pior qualidade, com matéria-prima pior. E não é isso que você quer, né? Então você precisa falar, não, eu preciso disso. Eu preciso de um fone de ouvido com qualidade tal, com peso tal, com material tal. E aí, dentro disso, que você já sabe exatamente o que você quer, qual o padrão de qualidade que você precisa, né? Isso é bem tranquilo de você conversar com o fornecedor chinês. Você fala, olha, eu quero um padrão de qualidade alto, produto top de linha. Ah, não, eu quero uma qualidade que tem uma boa razão ali, custo-benefício. Não vai ser o melhor produto do mercado, mas vai ser atrativo a qualidade pelo preço que eu estou vendendo. E aí você fala, não, para mim o mais importante é preço. Então, só de você dar esses 3 tipos de qualidade, de explicação, ele já vai saber qual que você quer. E aí, beleza, você definiu isso. Outra coisa que você pode falar também, mercado brasileiro. Você já pode falar para o fornecedor, olha, eu trabalho com o mercado brasileiro. Você tem fornecedores no Brasil? Desculpa, você tem clientes no Brasil? Você já trabalha com o Brasil? Muitos fornecedores, eles já exportaram para cá e eles sabem que tipo de produto que vende aqui, né? De acordo com o nível de renda do brasileiro, de acordo com a aceitabilidade do mercado, o gosto do mercado. É claro que os Estados Unidos, eles compram produtos de qualidade mais alta, porque lá paga-se menos imposto e a população tem uma renda maior. Então, tudo isso é importante levar em conta. Então, você define o que você quer, o padrão de qualidade, você fala que é mercado brasileiro e pronto. Você sabe exatamente o que você quer. E aí, a gente parte para o segundo passo, que é a pré-seleção de fornecedores, né? Que é essa filtragem ali que eu falei para vocês. Você sabe o que você quer. Então, por exemplo, eu quero... deixa eu pensar um produto aqui, sei lá. Eu quero um suporte para celular desse tipo aqui, de alumínio, com isso aqui, com essa especificação e tal. Então, você sabe o que você quer. Aí, você vai fazer o quê? Buscar fornecedores, né? Então, faça um funil e parta para as próximas etapas apenas com aqueles fornecedores que são qualificados. Então, beleza. Esse fornecedor não tem suporte de plástico, de alumínio, só tem de plástico, um produto mais ou menos ruinzinho, baratinho. Não é o que eu quero, então você já exclui ele. Esse fornecedor aqui, ele não é verificado, ele tá no Alibaba há 6 meses só. Não, já não tá qualificado. Então, o que você vai definir o que você quer, você vai achar um fornecedor que te atenda tanto em termos de especificação, aqui a gente está falando em termos de especificação, mas falando também de idoneidade do fornecedor e especificação do produto. Então, beleza, você fez um filtro. Todos os fornecedores do Alibaba, aqueles que atendem às minhas especificações e aquele que tem ali um bom perfil, que eu acho que é um fornecedor confiável. Como eu já falei no início dessa aula, se você não viu ainda, veja também a aula do Alibaba, como encontrar fornecedores no Alibaba. Que essa aula vai ser base, porque primeiro você tem que ter um fornecedor, um suposto fornecedor para você ir negociar, né? E aí, beleza, chegou o momento de você, de fato, conversar com o seu fornecedor. E aí, o que eu trago para vocês aqui? Não exagere. Gente, eu sempre vejo, né, assim, quando eu acompanhava brasileiros na China, indo conversar com o fornecedor, e eu sabia a situação ali daquela empresa, né? E aí, ele começa, porque eu sou CEO de não sei o quê. A empresa tem, assim, 2, 3 funcionários, é ele, fundador, um sócio e mais uma pessoa só, sei lá, secretária e tal, assistente. Não adianta você chegar falando que você é CEO, que você tem uma empresa que cobra um bairro inteiro de São Paulo, se não é verdade, porque depois o fornecedor vai entender. Ele vai saber a verdade, né? Então, às vezes, ele fala assim, não, porque eu vou comprar 10 containers. Aí, chega lá na hora de fazer a compra mesmo, você compra 3 caixas, sabe? Então, você acaba queimando o seu filme, né? Então, assim, não tem pra que isso. Fala a verdade. Assim, o que eu gosto de trabalhar também? Você tá numa negociação, né? Então, você não quer também se mostrar fraco pro fornecedor. Chegar e falar, não, porque eu tenho uma empresa que não ganha dinheiro nenhum. Porque eu não tenho capital para investir. Então, assim, você tem que saber também usar o tipo de argumento que te favoreça sem contar mentira.
né? Então, por exemplo, se for necessário, você pode omitir algumas informações. Então, suponha que eu estou aqui trabalhando com essa empresa aí de suporte de celular, né, de alumínio, bem bonitinho. Eu não sou imaginário, eu não vou comprar milhares e milhares de unidades de suporte de alumínio, porque eu não tenho capital para isso agora. Mas eu posso comprar, sim, no container compartilhado, sei lá, 100, 200, 500 suportes de alumínio. Então, eu vou falar com ele, olha, é o seguinte, eu tenho uma loja online no Brasil, um e-commerce, e eu quero testar esse produto. No meu e-commerce, eu vou fazer um primeiro pedido de 500 peças, ver como é que vai ser o desempenho, se o público vai gostar, como é que vai ser a qualidade do produto, né? Ou seja, está testando fornecedor, produto, público, interesse, demanda, e depois eu vou aumentando a ordem. Você não falou com ele que você é super pequeno, que não tem capital e que está fazendo investimento de todas as suas economias naquilo. Não, mas você também não prometeu para ele que você é imaginário que você vai comprar um container daquele produto. Né? Então, eu acho que você trabalhando dessa forma já é bem bacana. Você fala para ele a verdade, omitindo aquilo que você não precisa falar, né? Aquilo que não vai te favorecer. Negociação é isso, né, gente? Ó, negociação é usar argumentos que te favoreçam, né? Se você começa a falar coisas que depois podem ser usadas contra você, você está fazendo isso errado. Então, é isso. Não exagere, não fale que você vai comprar 10 containers, né? Eu vou colocar aqui, ó. Prometer comprar 10 containers e depois comprar 3 caixas, né? Então, não faça esse tipo de exagero, mas omita se for necessário. E aí, um outro ponto também que eu sempre vejo alguns brasileiros falando, né? Eu acompanhava muitos brasileiros aí indo em visita para a China, né? E aí a gente ia para as fábricas, eu sempre estava nas mesas de negociação, eles falavam assim, não, porque eu vou comprar pouco de você agora, eu vou comprar isso aqui e tal, não sei o quê, mas daqui 2 anos, 3 anos, vou estar comprando muito mais, então você pode fazer para mim o preço de, sei lá, comprar 10 mil unidades para eu comprar essas 500 unidades agora, porque a gente vai crescer junto. E, gente, isso não funciona com o chinês, sabe? O chinês, ele não tá pensando no negócio daqui 1 ano, 2, 3. Tipo, ele quer sim ter um negócio sustentável lá, mas o foco dele é no agora. Ele quer saber o quanto você vai comprar agora. Se você chegar pro chinês e falar assim, olha, eu quero comprar 5 caixas desse produto hoje, ou falar para ele assim, ó, eu quero comprar 5 containers desse produto daqui 1 ano. Ele vai dar muito mais atenção para você que quer comprar hoje. O foco dele é não agora. Não adianta ficar falando que vai crescer junto e tal. Porque assim, gente, se for assim, tem o mundo inteiro querendo crescer junto com a China, sabe? Então eu não acho que esse é um argumento legal de ficar falando do futuro, prometendo coisas que você nem sabe se vai acontecer. Foque no agora, foque no que você pode e omita se for necessário, mas sem ficar também fazendo plano futuro, porque isso já desanima o chinês e, enfim, aí eu acho que acaba sendo pior. E aí a gente entra no 4º ponto. E aí agora a gente vai entrar no 4º ponto, que é a de comunicação, né? E aí o que eu indico vocês? Comuniquem-se de forma simples. Comunique-se de forma simples. E aí, o que acontece? Muitas vezes, você tá lá falando com o chinês, só que temos o quê? A barreira linguística. Porque você fala português como língua nativa, o chinês, ele fala mandarim como língua nativa, e vocês dois vão estar tentando conversar em inglês, né? Que é a língua aí... segunda língua para os dois. Porque basicamente o que acontece? O Alibaba, ele funciona muito com base no inglês, né? Então, às vezes, o fornecedor ele vai ficar falando para você em inglês. As traduções ali normalmente são do português para o inglês, então tem essa confusão. E mesmo que vocês conversem, você falando português e o chinês falando em mandarim e usando o tradutor ali, porque no Alibaba tem todas essas ferramentas de tradução automática, né? Depois, se quiser, pode me mandar mensagem lá no Instagram, que eu posso mostrar isso para vocês lá nos stories, posso gravar conteúdo aqui.
E você vai ter essa questão dessa tradução ali automática, né, do Google Tradutor, das ferramentas de tradução não serem perfeitas. Então, não tente comunicar ali, falar as coisas muito indiretamente. Porque eu gostaria, se possível, de comprar um produto que atendesse a minha demanda, com essa especificação importante, sabe? Fala com firula, não fala assim, fala, olha, eu quero esse produto, frase curta, eu preciso de um preço melhor. É de plástico ou de metal? Tenta simplificar as sentenças, as frases, pensando assim que é um tradutor automático que está vendo aquilo, que está lendo aquilo e traduzindo, né? Que isso vai ser muito bom na comunicação, né? Para você tentar contornar essa barreira linguística, né? Que a gente sabe que os tradutores, eles ajudam, quebram um galho, mas não tem essa tradução perfeita. E um outro ponto, se o fornecedor não te responder, insista. Caso o fornecedor não te responda. Eu sei, eu já procurei muito fornecedor na China, né, no Alibaba e em outras ferramentas. O que acontece? O fornecedor, ele tá trabalhando ali, principalmente aqueles melhores, você passa um filtro, viu que ele é verificado, tá no Alibaba há muito tempo, ele tem ali produtos muito bacanas, preços bons, é uma fábrica mesmo daquele produto. Claro que ele tem uma demanda muito grande. A China vende para o mundo todo, sei lá, 180, 190 países comprando da China. Então, aqueles fornecedores melhores, eles têm uma demanda de mensagem muito grande. Então, o fornecedor não te respondeu, você mandou uma mensagem, ele não respondeu, cobra ele, né? Fala, oi, tudo bem? Viu minha mensagem anterior? Sempre aconteceu isso comigo, de ter que cobrar alguns fornecedores. Não acho que assim, porque ele não quer. Dá uma tentada, insiste. Depois, não tá respondendo mesmo, pode ser que ele não consiga te atender e tal, tudo bem. Mas não desista, não mande a mensagem e depois se ele não respondeu, eu nunca mais falo com ele. Não, dá uma insistida que pode ser legal. E aí, um outro ponto aqui também que eu acho que é legal. Seja assertivo, né? Então, o que é? Você precisa ter muita clareza. Aqui eu acho que um ponto importante é a clareza que eu disse aqui no ponto 1, né? Porque a gente tem que ter clareza do que a gente procura. E aí, você precisa, então, dentro dessa clareza, ser assertivo para conversar com o fornecedor. Falar, olha, eu quero tal produto, o preço que eu pago é esse. Se posicione, né? Isso aqui é muito importante. Você colocar um posicionamento, você liderar a negociação. Você se colocar assim, de alguma forma, mais forte na negociação, se possível. Claro que isso não é fácil, né? Depende da negociação, mas é você ser assim, mostrar a intenção de compra, falar, não, eu quero comprar, eu quero 1000 produtos, eu quero sim, e minha proposta é essa, você pode fazer, né? Mostre sua intenção de compra. Né? Se você não tem convicção, se você não sabe o que você quer, né? Se você tá, meu Deus, eu não sei se eu quero comprar ring light, se eu quero comprar suporte, o fornecedor, isso acaba te enfraquecendo na negociação. Claro que isso acontece, você pode ter dúvidas do produto, mas você precisa analisar, pensar, e no momento de negociação você não pode mostrar isso pro fornecedor, você não pode ficar assim muito inseguro, muito perdido, entendeu? Você precisa se posicionar para negociar bem, assim como quando você negocia aqui no Brasil com um brasileiro, com um fornecedor seu, com seu cliente, até com seu filho, esposa, esposo. A gente tem que ter uma boa postura, a gente tem que ter uma clareza para a gente conseguir fazer uma boa negociação. Então isso é muito bacana também, você tentar liderar a negociação. Uma outra coisa também que eu acho legal aqui do Omita, que eu esqueci de falar, por exemplo, se é a primeira vez que você importa. Fale que tem agente na China, por exemplo, eu trabalho com esse tipo de agenciamento, vocês me conhecem, né? Vocês têm meu contato, então pode falar, não, não precisa ficar falando, porque eu nunca importei, tô morrendo de medo, tô inseguro, não sei o quê, porque aí o fornecedor entende que ele nunca importou, ele não conhece o processo, né? Então, só um adendo aí desse ponto que eu acabei não falando antes.
Mas então é isso, é você ter uma posição de liderança ali na negociação, puxar, saber o que você quer. Olha, eu quero isso, eu quero esse preço. E isso exige o quê, então? Né? Que a gente já pode entrar no próximo ponto, que é o ponto de faça a sua tarefa. Que é o quê? Converse com vários fornecedores, compare preços, especificações, porque você precisa ter toda essa base para você ser assertivo, né? Eu falei aqui de ser assertivo, né? No ponto 5, mas para você ser assertivo, você saber se comunicar, você precisa ter essa clareza e ter essas informações. Como é que você vai pedir um desconto para o fornecedor se você não sabe o preço de mercado do produto, né? Se você não sabe quais são as especificações. Por exemplo, às vezes você vai comprar uma maquininha. Aí tem uma maquininha que você, para ligar, ela tem que ir lá apertar o botão, e a outra maquininha que, além do botão, que é só você apertar, você pode usar um aplicativo Bluetooth, um aplicativo que vai usar a função Bluetooth para ligar aquela máquina. É claro que a máquina com Bluetooth vai ser muito mais cara, né? Porque tem toda uma pesquisa, também a pecinha que ativa o Bluetooth, o desenvolvimento do aplicativo, enfim, uma complexidade muito maior. Então, você precisa saber, beleza, aqui tem botão, essa aqui não tem? Então, tá bom, então eu entendi, né? Essa aqui vai ser mais cara mesmo. Não adianta você querer negociar um que é só no botão e o outro que tem botão em Bluetooth para tentar fazer o mesmo preço. Você precisa saber o que você está comparando ali, né? Aqui também, por exemplo, embalagem, né? Eu já vi uma vez, por exemplo, que estava dando uma diferença considerável no preço. Né? Vamos supor, um estava, sei lá, $2, o outro estava dando R$2,50. Era o mesmo produto e tal. Mas aí eu fui pensar, gente, mas por que essa diferença? Aí eu entendi que o de 2 estava numa embalagem de plástico, um saquinho plástico transparente. E o outro estava incluso nesses 50 centavos uma caixinha de papel. Né? E tem um preço, essa caixinha que é coloridinha e tal. Então, não adianta eu querer ficar forçando o fornecedor de R$2,50 fazer por 2 e ele ter que entregar a embalagem. Então, por que você não negocia com ele? Fala, olha, se tirar a caixinha, quanto que fica? Né? Então, você tem que entender isso. Outra coisa, qual que é o pedido mínimo? Né? Por exemplo, no caso aí desse produto que vem na caixinha, né? O pedido mínimo para esses R$2,50 com a caixinha era, por exemplo, sei lá, 1.000 unidades. Já para outra que era R$2, sei lá, 5.000, não sei, entendeu? Então, assim, você está comparando produtos diferentes, especificações diferentes, com embalagens, e tipo assim, não faz sentido, entendeu? Então, você sempre precisa comparar o correspondente, né? Os produtos aí que são correspondentes, que são a mesma especificação, a mesma quantidade. Aí sim você consegue ser assertivo aqui na negociação, senão você vai ficar batendo numa tecla que não faz sentido, né? E é muito importante aqui, peraí que eu dei meu mouse, ixi, peraí, pronto, escute, no caso que leia, né, porque você vai estar digitando, né, mas que fale, né, então assim, às vezes você falar muito, entendeu? Entenda ele, isso é útil em qualquer negociação, né? Em qualquer negociação, é muito legal você ouvir mais, você escutar mais, você fazer mais perguntas. Ou então aqui a gente pode ter assim, leia mais que digite, né? Faça perguntas, né? Então, assim, pergunte muito, mas qual que é o peso, qual que é o volume, qual que é a especificação? Você me manda um vídeo, como que é produzido isso, como é que é a máquina, como que é o controle de qualidade, né? Claro que você não vai bombardear o fornecedor com uma lista desse tamanho de perguntas, né? Você pergunta uma coisa, aí ele responde, você pergunta, né? E aí aqui a gente até pode falar de um ponto que é atente-se a diferença de fuso horário, né? O que acontece? O Brasil tá 11 horas atrás da China, né? Então, quando no Brasil for, por exemplo, 8 da noite, na China vai ser
Peraí, no Brasil foi 8 da noite, na China é 7 da manhã. Então, o que acontece? É bom você tentar ou de manhãzinha, bem cedinho, ou à noite, né? Por volta aí os chineses começam a trabalhar no horário da China, em torno de 9, 10 da manhã. Então, você fica aí até 10, 11 da noite, no mínimo, começa a conversar com eles, para você ter essa conversa real time, né? Em tempo real. Então, para conversas em tempo real, fique acordado até mais tarde ou converse com eles logo cedo, né? 6 da manhã, que aí 6 da manhã no Brasil vai ser 5 da tarde na China, né? Então já é um horário que eles estão trabalhando, 6, 7, 8. Isso ajuda muito para você ganhar tempo aí. Senão você fica mandando assim, mas qual que é o preço? Aí ele te responde, $2. Aí no outro dia, né? Então, assim, é legal você levar em conta que tem essa diferença de fuso horário e você tentar minimizar isso para você ganhar agilidade nas negociações. E isso é até um fator que leva a eles, às vezes, não responderem tanto as nossas mensagens quando a gente está no Brasil. Porque, assim, pensa, quando ele acorda, vai ter aquele tanto de mensagem da noite inteira. E aí tem gente do mundo todo falando com eles. Então, a gente está no fuso de GMT-3, tem do GMT-4, -5, +2, +3, +4, assim, o mundo todo ali tá falando com a China. Então, quando ele acorda, vai ter aquele tanto de mensagem, né, para ler. Então, ele às vezes não consegue chegar na sua mensagem. Já se você estiver conversando com ele, na hora que ele está online, ele já vai ver, ele já vai responder. Então, isso pode ser bem útil também. E aí, o que acontece? Olha só, você definiu com muita clareza o produto que você quer. Eu quero essa especificação. Você comparou tudo isso com esses preços, cotações, especificações de diferentes fornecedores. Você tem ali uma base de entender qual que é a realidade daquele produto na China, qual que é o preço que está sendo praticado no mercado e tal. Você conversou. Aí a gente vem para o próximo ponto, que é defina seu preço-alvo, né? E aqui os chineses, eles chamam isso de target price. Eles sempre vão perguntar isso. Eles falam assim, qual que é o seu preço-alvo, né? Quando você tá lá conversando, aí você pergunta às vezes para ele até o preço. Às vezes você tá lá conversando com o fornecedor, né? Aí você gostou do produto, você fala, gostei muito desse produto, qual que é o preço e tal. Ele fala, qual que é o seu preço-alvo? What's your target price, né? Aí ele já quer que você fale, eu quero comprar esse produto a $2. Por quê? O preço, ele varia de acordo com a quantidade, né? O preço, da qualidade também, né? O preço varia de acordo com a qualidade e quantidade. Então, quando o fornecedor te pergunta seu preço-alvo, ele quer saber, por exemplo, qual é a qualidade que você quer, né? É claro que, por exemplo, um fone de ouvido do nível, por exemplo, da Apple, né? Um fone de ouvido do nível da Samsung, que são fones muito bons, Beats, né? Se eu não me engano, tem a marca Beats, JBS, né? É um fone de ouvido que ele vai ter uma qualidade, às vezes, muito maior do que aquele fone que a gente compra ali de R$25, aquele fone sem marca. Então, quando ele te pergunta seu preço-alvo, ele está muito interessado em entender isso, né? O nível de qualidade que você quer, né? E aí não existe milagre, né? O produto de maior qualidade, ele vai ser um pouco mais caro. Então, você precisa ter essa clareza, né? De qual padrão de qualidade que você aceita. Eu lembro, por exemplo, que eu já trabalhei com ferramenta. E aí tem 2 tipos de material que dá para usar ali para fazer uma ferramenta, né? Sei lá, por exemplo, um alicate ali. Se for um alicate para uso profissional, né? Para uma pessoa que trabalha ali, por exemplo, em construção, em marcenaria, em eletricidade, né, eletricista, vai ser um produto de qualidade muito maior do que para alguém que vai comprar uma mala para dar de presente Dia dos Pais, mala de ferramenta, né? A matéria-prima ali, eu acho que tem uma que é carbono e tem uma outra que é, por exemplo, de aço. Então, assim, de acordo com o material, a gente vai definir a qualidade do produto que vai definir o preço. Então, isso é bem bacana. E defina um preço real. Não adianta você chutar.
Ah, porque eu quero o produto a $1. Tipo, mas de onde você tirou isso? Qual que é a base? Né? Então, você tem que definir o seu target price que seja real, senão os vai rir na sua cara, né? Tipo, ai, meu Deus, você tá viajando, né? Tem um ditado chinês que eu gosto muito, que eu até vou mudar aqui pro teclado de chinês, que é assim, ó. Yi fen qian, yi fen huo. Que é esse ditado aqui. Vou voltar lá para o teclado em português, que é esse aqui que eu uso. Que é yi fen qian, yi fen huo. Que significa assim, ó. É uma tradução literal, né? Digamos assim. Mas aqui é o quê? Para cada dinheiro, uma mercadoria, né? Então, não adianta você querer pagar o preço de uma mercadoria mais ou menos e receber uma qualidade top, né? Então, para cada valor que você vai investir, você vai receber uma mercadoria de valor correspondente, né? É claro que não é assim, então quer dizer que o produto mais caro é o melhor produto? Não, porque eu posso simplesmente pegar um produto muito ruim, colocar o preço alto e pronto. Não, você precisa analisar, além do preço, a especificação, como que é o processo de produção, controle de qualidade, né? Mas sempre o produto de qualidade maior, ele vai ter um preço mais alto. Então, isso aqui os chineses sempre falam, né? Já aconteceu várias vezes comigo. Eu ia lá falar com eles, mas dá um desconto aí, não sei o que, não sei o que. Fala, você quer um produto melhor? Então, vai ser um pouquinho mais caro por isso e isso. Mas você tem que entender esse racional, né? Por que esse produto é mais caro? Porque tem esse plástico aqui. Tá. É igual agora eu tô trabalhando com um eletrodoméstico, por exemplo, que ele tem a parte ali de plástico, né? Que tem uma injeção plástica, né? Imaginei uma televisão, né? Que você vai fazer ali a parte plástica da televisão. E aí tem como, no caso desse eletrodoméstico que eu tô negociando com a fábrica usar tanto um plástico PET ou plástico PPS, né? E acho que é PPS mesmo o nome, que a fábrica me falou. E aí, o que eles estavam... Aí, tipo assim, ele tinha feito... Como esse produto, ele vai ser... o PET, ele é mais fraquinho que o PPS. E o PPS, ele... Às vezes, o acabamento dele na injeção é mais feinho, né? Então, assim, o PET, você já faz ali a injeção plástica e já fica bonitinho, né? Já o PPS não, o PPS precisa fazer uma pintura em cima, né? E o preço dessa pintura é mais caro. Só que como esse eletrodoméstico aí que eu comprei, ele vai ser submetido a temperatura alta, no caso aí, né, exemplificando, é uma chapinha de cabelo, né? Então, como a chapinha vai ficar com uma temperatura muito alta ali, né, para poder alisar o cabelo, no caso, a gente está trabalhando com uma chapinha que vai chegar a 480 Fahrenheit, né? Que eu acho que dá aí, se eu não me engano, 250 graus Celsius. A gente preferiu fazer com plástico PPS, porque vai ter uma temperatura mais alta e um plástico mais resistente. Só que, por outro lado, vai ter que gastar um pouco a mais com a pintura. Então, é importante você ter esses entendimentos, né? Você não ficar ali só naquela conversa do preço em si, mas entender o racional por trás, definir o seu preço-alvo e a fábrica ela vai te apresentar também a melhor solução para aquele orçamento que você tem, né? Mas aí é importante o quê? Aqui nessa definição do seu preço-alvo, fazer sua tarefa de casa bem feita e ser assertivo, né? Falar, eu quero esse preço, eu vou comprar tanto. E uma coisa que é muito legal aqui também que eu esqueci de falar nessa parte do ser assertivo é você falar, coloco o pedido hoje. Se você aceitar X, né? É meio que assim, é aquilo que eu falei com vocês, né? Os chineses estão muito pensando no negócio hoje, em ganhar dinheiro hoje, em fechar logo o pedido, né? Dinheiro no bolso, né? Então você fala, olha, eu faço esse preço, ele fica meio assim, não sei o que. Às vezes o chinês mesmo vai te falar, você fecha hoje, você transfere hoje. Se você transferir hoje, eu fecho para você. Né? Então você também pode usar isso, né? Falar, não, se você fechar, eu vou fechar o pedido, a gente já paga amanhã. Pronto. Né? Então ele já é um incentivo para ele. Mas aí, beleza. Então, agora vamos para o próximo passo, o ponto 9, que é aqui, é você definir o seu preço-alvo. E aí você vai fazer o quê? Barganhar. Então, barganhe, né? Converse com o fornecedor, fale ali, né? Isso que eu falei com vocês aqui agora, né? De falar que vai
fechar o pedido logo e tal, mas nem tanto. Por quê? Você tem que sempre levar em consideração isso que eu falei no item aqui acima, né? Que é Ifen Chen, Ifen Wo. Né? Você vai barganhar, mas entendendo que aquela barganha ela tem um limite, né? Porque você tem ali qualidade exigida, quantidade que você vai comprar, tudo tem algumas limitações, né? Não tem como infinitamente abaixar o preço e negociar. E aqui algumas outras algumas questões que eu acho que é importante falar, que é, por exemplo, se possível, use WeChat e e-mail para falar com o chinês. Ou o próprio Alibaba, chat do Alibaba. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, né? Vou colocar aqui assim, ó, WeChat, e-mail, Alibaba. O que acontece? O WhatsApp, ele é bloqueado na China, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Gmail, Google Drive, Dropbox, WhatsApp, bloqueados na China. Então, para eles terem acesso a essas ferramentas, eles têm que ligar um VPN, enfim, então tem toda uma complexidade. Então, assim, se possível, você às vezes não vai conseguir ficar... Às vezes ele até tem o WhatsApp, muitos fornecedores vão ter, mas assim, ele vai ter que esperar ligar o VPN, tem dia que vai estar instável. Então, às vezes pode ser bacana, se você conseguir instalar o WeChat, ele é bem chatinho de instalar, mas tem gente que consegue, né? Porque precisa de um monte de... acho que alguém tem que te convidar, não sei o quê, tem que te... Enfim, é meio chato, mas eu particularmente gosto muito de usar e-mail. Eu converso muito com eles por e-mail ou pelo chat do Alibaba. Ali no inicinho eu converso muito pelo chat do Alibaba, depois eu vou para o e-mail. Eu tenho o WeChat também, mas para conversa, assim, eu faço mais conversa rápida ali. Tipo, o que é isso? E tal, mas quando eu quero deixar documentada a conversa, eu sempre vou pro e-mail, que eu acho que é bem mais organizado, né? Mas lembre-se disso, né? É importante você saber que é bloqueado, então algumas vezes vai aparecer lá que ele nem recebeu a mensagem, mas é por isso que ele não tá usando aquilo ali muito no dia a dia. Eu quero fazer agora aqui duas observações, que é no caso de você ir visitar a China, né? Às vezes eu vejo que algumas pessoas... Elas vão, né, os empresários, vão visitar a China, ele chega lá na China e ele quer muito bater um papo ali, né, como é que chama isso? Tipo, sair um pouco daquele papo de trabalho e bater um papo ali com o chinês sobre as coisas da vida dele e tal. E eu vejo que às vezes algumas pessoas vão falar vamos falar de Taiwan, vamos falar do Tibete, gente, política, e esse não é um assunto que vocês devam aí conversar com o fornecedor, ficar perguntando esse tipo de coisa, né? O governo da China é um governo diferente do governo do Brasil, então se você quer fazer negócio com o chinês, você pode sim perguntar para ele, né? O que ele... não sei, talvez perguntar do filho dele, falar que o filho é bonitinho, sei lá, falar que você gosta da China, mostrar as praias no Brasil, futebol, mas não fique falando de política, de religião, desse tipo de assunto, porque não é uma coisa que os chineses costumam discutir ali no dia a dia, por conta de toda a estrutura do governo. Então, evite isso, não fale disso, porque isso vai gerar indisposição, vai gerar um problema ali. Os chineses não gostam de falar disso, então não fale de política, não fale de religião com os chineses. Outra coisa, você vai para a China, vai visitar o chinês, né? Eu já tô aqui mostrando para vocês, né, como usar o Alibaba, como conversar com o fornecedor. O ideal é que você faça isso. E aí, depois que você já está negociando com ele, já está comprando dele, já recebeu algumas cargas, você tendo a oportunidade, você vá para a China, visitar a fábrica, visitar feiras. E aí, leva um presente para o seu fornecedor chinês. Eu acho que isso é bem bacana, assim, aproxima muito, né? Os chineses, eles trabalham muito nisso também, assim, de ser agradável ali, de elogiar, né? Os chineses têm muito esse hábito, né? De ficar falando, eu gosto muito do Brasil, futebol, não sei o que, aí você leva uma havaiana para ele, enfim. Eu acho que esse tipo de troca é bem bacana para vocês construírem ali a parceria de longo prazo, né? Porque você quer ter um bom fornecedor, que você vai comprar dele 1, 2, 5 anos, 7 anos.
E acho que levar um presentinho também quando você está indo para a China para o seu fornecedor é legal. Ele com certeza vai te dar também algum presente, um chá, né? Os chineses gostam muito de dar de presente chá, chá verde, chá preto, enfim, acho que é bem legal também. Outra coisa que eu coloquei aqui é que, assim, os chineses, eles têm muito esse tom de amizade, né? Vocês vão ver que eles são super fofinhos, conversam de um jeito muito amigo mesmo, chama de amigo, my friend, né? Não sei o quê, fala que você é bonito, não sei o quê, que você é forte. Os chineses adoram fazer esse tipo de elogio. Mas é claro que ali eles estão no ambiente de trabalho, os chineses são muito pragmáticos, então eles estão ali para ter lucro, para fazer negócio. Então, tem isso em mente também, né? Seja agradável e tal com os chineses, porque os chineses, eles são assim, né? Eles têm uma cultura de negócio lá muito forte, né? Assim, acho que tá no sangue deles, assim como os árabes, indianos, né? Essas três culturas são muito fortes aí como negociadores. E você também precisa, então, pegar aí uma estrutura também de negociador e ir junto com eles, né? Porque o chinês, ele vai entrar na negociação para ganhar, para lucrar. E você também tem que ter isso em mente, né? E saber que o chinês, ele tá focado no negócio, ele tá sendo pragmático ali, né? E eu vejo que aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura de negociação, de ser assertivo, de saber ali negociar, de ganhar a negociação, né? E a gente precisa desenvolver isso com os chineses, porque eles têm isso muito forte, né? Eu falo por mim mesmo, eu sei que hoje, depois de 5 anos aí trabalhando com importação, mais de 5, 6, sei lá, eu sou uma negociadora muito melhor, porque eu fui aí testada e esculpida aí negociando com os chineses, né? Que eles têm essa cultura muito forte de barganha e tal. Uma outra coisa também é que na China tem uma expressão que é diu lian, que é tipo perder a face, perder o rosto, né? Então, assim, eles acham isso muito ruim, é você meio que tipo... Eles sentem muita vergonha, sabe? De você falar que ele tá errado, falar que ele falou alguma coisa errada. Tipo, você nunca vai querer colocar alguém nessa posição de tipo, você tá errado, né? Porque os chineses entendem que isso é uma coisa assim... Ele meio que queima com você, entendeu? Então, na cultura dele, você nunca coloca pessoas, você nunca fala, não, você tá errado. Você fala, não, eu acho que tem uma coisinha aqui, será que... Né? Nunca aponte o dedo e mostre erro, porque isso não é uma coisa que tá na cultura dos chineses, né? E então tem esse diu lian, que é super famoso, sempre que alguém falar de negociação com os chineses, sempre vai aparecer isso aí, né? Que é perder a face, né? Em inglês é lose face. Então, você nunca queira levar o chinês a perder a face, se sentir envergonhado, que ele tá errado e tal. Sempre tente manter aí essa energia lá em cima, elogiando e tal, que vai ser muito melhor para você, pensando aí na negociação com alguém de uma cultura chinesa. Né? Uma outra expressão que a gente ouve muito aí dos chineses, quando fala de negociação, é a tal da guanxi. Né? Então, a gente tem primeiro a diu lian, e tem a guanxi. Então, vou até colocar aqui nos caracteres chineses para vocês verem. Deixa eu ver aqui, ó. Diu lian e a guanxi. Pronto. O diu lian significa perder a face. Deixa um pouquinho. Se sentir envergonhado. E guanxi é conexão, acho que seria meio que isso, assim. O que seria o tal do guanxi para os chineses? O guanxi, ele tem a ver com você ter relacionamento, acho que é isso. O guanxi seria relacionamento. É assim, eu quero fazer negócios com o meu parceiro, eu quero construir um negócio de longo prazo com ele, né? Então, assim, se eu tenho 2 fornecedores, um que é uma empresa nova que eu nem conheço, o outro que já é uma empresa que já compra, que já trabalha ali comigo ou que já comprou de mim antes, eu vou comprar dele, né? Porque a gente já tem um relacionamento, eles querem sempre construir isso. Por exemplo, suponha que eu sou chinesa e eu nasci em Guangzhou e tô morando em Xangai. Aí eu fui para Xangai, aí eu conheci alguém lá que era de Guangzhou, mas que mudou para Xangai há 10 anos. Aí eles vão sentir assim, nossa, eu quero manter esse relacionamento com você, te ajudar, porque a gente veio do mesmo lugar.
né? Então, se a gente fez negócio junto, eu quero te ajudar, né? Eles sempre pensam nessa construção do relacionamento para sempre ganhar ali, né? Sempre ter essa relação ganha-ganha. Então, é muito comum também a gente ouvir isso dos chineses, né? E não só ouvir, mas ver essa postura deles, né? De pensar assim, é claro que eles não estão pensando ali na amizade, Deus, nada disso, né? Até porque a maioria da população chinesa é ateia, mas pensando nessa construção inteligente do negócio no longo prazo mesmo, né? E outra coisa também que eu vejo, eu até já falei aí durante a aula, mas que é importante frisar, é essa questão de ficar negociando coisas para o futuro, promessas, daqui a um tempo e tal. Não foque muito nisso. Foque no agora, foque em pagar para ele, em fechar logo. O chinês gosta disso, né? Comece pequeno, vai falar que é pequeno mesmo, mas já vai pagar. O chinês vai ficar muito feliz com você. Melhor do que você ficar prometendo coisas aí para depois. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho que é um ponto importante a gente ter em mente, que assim, né, a moeda aí que os chineses usam para exportar é o dólar, né, e exportam aí para os Estados Unidos, né, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, é claro que eles compram muitos produtos da China e tal, Europa, e assim, às vezes pra gente, o que é muito, né, tipo, $20 mil é hoje aí quase R$120 mil, né? Assim, pra gente é muito dinheiro, porque a nossa moeda é muito desvalorizada em relação ao dólar, né? Mas para o chinês talvez não é tanto, porque ele está acostumado a exportar para os Estados Unidos e que $20 mil lá é como se fosse R$20 mil, assim, né? Pensando no poder de compra das pessoas lá e tal, da renda delas, né? Então, assim, a nossa moeda no Brasil, ela já é mais desvalorizada, então às vezes o que é muito pra gente, a nossa noção de muito é diferente da noção do chinês de muito. Não quer dizer que ele vai te tratar mal, porque igual eu falei, ele tá querendo fechar negócio, não tem problema começar pequeno. Ele quer começar com você pequeno, mas ele quer negócio, não conversação, muita coisa, né? Eu vejo que no Brasil, às vezes, a gente conversa muito até fechar um negócio, fala muito até chegar ali, assinar o papel. Chinês, não, ele já é mais prático, ele é mais pragmático. Então é isso, gente, que eu preparei para a aula de hoje aí. Tem bastante coisa, eu tentei resumir aqui nessa aula vários pontos que foram importantes aí para mim ao longo de toda a minha trajetória aí negociando com os chineses. Eu tenho certeza absoluta que se você ouvir essa aula, fizer anotações e depois colocar isso em prática, isso vai mudar o nível de jogo aí de suas negociações com os chineses. Então, muito mais importante do que aprender isso é colocar tudo isso em prática. Então, bora para a prática, bora importar, bora ganhar dinheiro aí importando da China. E eu quero deixar aqui também o convite para vocês interagirem comigo aqui nos comentários. Me fala se você gostou dessa aula, se você aprendeu alguma coisa nessa aula, se foi útil para você. Se ficou alguma dúvida, também deixe para mim nos comentários. Se tiver sugestão de temas para as próximas aulas, vai ser muito bom ouvir isso de vocês, porque eu quero sempre produzir conteúdos que podem ser úteis para vocês. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva e ative as notificações, que assim você já vai receber todos os vídeos que eu postar. Tem conteúdo aqui para vocês toda semana, aula nova, conteúdo completo. Não é só videozinho curto ensinando o básico, não. Aqui eu vou no aprofundado com vocês. Eu trago para vocês conteúdo que vai mudar com certeza a realidade aí dos negócios e das suas importações. Se você não me segue ainda, eu estou também no Instagram, no @BetaniaInChina. Vai lá, já me siga, veja meus stories, que eu posto stories todos os dias, abro caixinha para interagir com vocês, tem conteúdo no feed, então eu tô te esperando lá, me manda uma mensagem, fala assim, Betânia, eu tô chegando aqui no seu Instagram agora, vai lá no direct, acabei de ver o vídeo, como negociar com chineses, adorei, enfim, eu quero muito interagir com vocês, ter essa conversa bem próxima mesmo. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Xie xie, zaijian!